Você já parou para pensar no tamanho da indústria de games? Se você chegou nesse vídeo, eu tenho certeza que sim. E aí galera, eu sou o Vitor, integrante e game designer aqui da NoSlopes, e nesse vídeo vamos mostrar para vocês o gigante universo do desenvolvimento de jogos e quais são as áreas e funções que você pode assumir ou participar. Antes de começar, um alinhamento rápido. Segundo projeções da PwC, até 2026 a indústria de games deverá alcançar um faturamento global de 321 bilhões de dólares. Muito investimento significa novas áreas e funções nascendo quase o tempo todo. Além disso, precisamos saber que a realidade muda de empresa para empresa. Por isso, leve em consideração esse vídeo como uma base e não como uma verdade absoluta. Muita coisa pode mudar, como também as funções podem ser diferentes a depender do lugar que você esteja procurando trabalhar ou até mesmo o mesmo cargo acumular várias funções, o que é bem comum no cenário indie. Mas uma coisa é certa. A principal área da indústria é a área que dá um like e compartilha esse vídeo com os amigos, caso tenha gostado. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Gosto de dividir as funções da indústria entre pilares de atuação, sendo eles desenvolvimento e programação, arte e animação, áudio e som, QA, produção e design. Obviamente estou limitando bastante o contexto, uma vez que em algumas empresas de jogos ainda existem times de RH, marketing, comunicação, business development, produto, financeiro, entre várias outras. Para esse vídeo, vamos abordar apenas os 6 que comentei, beleza? Então vamos nessa! Sabe toda aquela magia, narrativa e contexto no qual os jogos digitais nos colocam? Pois bem, agradeçam as pessoas programadoras. São elas que fazem com que o sistema de jogo funcione em sinergia, livre de bugs e da forma mais otimizada possível, garantindo uma experiência fluida para o jogador. Muitas são as funções presentes nesse time, destaco algumas delas. O engenheiro ou programador de gameplay, que é o programador responsável por escrever todos os códigos que fazem com que uma gameplay aconteça, e com isso eu quero dizer, regras de jogo, mecânicas e sistemas projetados pelo game designer. A área que já a gente vai falar. Você já ouviu falar em engenheiro ou programador de inteligência artificial? Sim, para essas pessoas a AI não é um assunto da moda só nos tempos modernos. Eles desenvolvem inteligências em jogo responsáveis por controlar elementos cruciais da gameplay. Sabe aquele NPC passeando pela área só esperando uma interação sua? Pois é, agradeça ao programador de inteligência artificial. Onde você fará o seu jogo? E com isso eu quero dizer, em qual engine? Uma própria ou alguma do mercado? Independente da resposta, você precisará de um programador de engine, as pessoas responsáveis por manter e escrever códigos estáveis dentro da engine, ou até mesmo fazer uma do zero. Sabe todas aquelas outras ferramentas que você precisa incluir no desenvolvimento para ver o seu jogo funcionar? Estou falando sobre ferramentas de edição de level, sistema de salvamento, árvore de diálogo e muito mais? Então, quem faz isso é um engenheiro de ferramentas. Agora, se você está pensando em fazer um jogo multiplayer online ou um game live ops, vai precisar contar com um programador de network e um programador de base de dados. O responsável pela network faz já parte do código que permite jogadores interagirem entre si dentro do jogo. Por isso ficam sempre ligados em sincronia de jogo, latência e muito mais. Já o responsável pela base de dados escreve e prepara a manutenção de toda a base de dados online do jogo, ou seja, informações do jogador, status do jogo, entre várias outras. Você sabia que existem também programadores de som? É a pessoa responsável por escrever o código que gerencia todos os inputs e sistemas de som do jogo. Ele trabalha bem perto de sound designers e em algumas empresas fica até alocado dentro da área de áudio e som. E por fim, mas não menos importante, o engenheiro ou programador de gráficos, ou como o mercado também gosta de chamar, o Tech Artist. E não, você não ouviu errado. Muitos lugares consideram o Tech Artist como um artista que manja de programação, pois é ele que vai se responsabilizar pelo trabalho com shaders, luz, efeitos especiais, alocação de sprites de animação, entre vários outros. O Tech Artist, em algumas empresas, fica também alocado dentro da área de arte. Aproveitando a deixa, vamos para o segundo pilar, arte e animação. Se o jogo é esteticamente harmônico, condizente com a proposta, contexto e gameplay, isso é tudo por conta dos fascinantes artistas que temos por aí. Eles são os responsáveis por toda a parte visual do jogo, desde sprites simples até animações mais complexas. Vamos falar sobre algumas das funções do artista? Vem comigo! Começando pelo diretor de arte, que é a pessoa que supervisiona toda a arte do jogo e dá orientações precisas a todos os responsáveis envolvidos.
Eles precisam ter uma noção visual harmônica de tudo que precisará aparecer, trazendo sinergia para o estilo de arte do jogo. O Concept Artist, ou artistas de conceito, são responsáveis por criar ilustrações das configurações iniciais do jogo, personagens, objetos, ambientação e muito mais. Fazem desde rascunhos a ilustração mais bem elaboradas, servindo de guia e inspiração sobre como o jogo deve se parecer. Artistas 2D e 3D são responsáveis por criar personagens tanto bidimensionais quanto tridimensionais, além de modelos de ambiente, objetos e personagens que estarão no jogo. Eles trabalham em conjunto com o time de design para criar modelos que sejam condizentes com o estilo e gameplay do jogo. Agora eu vou falar um nome difícil: Rigging Artists. São responsáveis pela criação do esqueleto dos modelos 3D, fazendo com que eles possam se mover, definindo juntas e como se comportarão em rotação ou quebra. Já os artistas de textura criam as texturas para serem aplicadas a esses modelos 3D, fornecendo detalhes e tornando-os mais condizentes com a proposta visual do jogo. Agora, falando de artistas de ambiente, são aqueles que são responsáveis por criar toda a ambientação do jogo, seja ela feita em modelos 3D ou tileset. Muitas das vezes trabalham em conjunto com o time de level design. A gente não pode esquecer também dos animadores, e não estou falando nem daqueles animadores de torcida não. Estou dizendo aquelas pessoas, artistas, que fazem com que o jogo tenha cada vez mais vida, criando animação através de movimentos tanto para personagens quanto para objetos e ambientação, desde um simples cruzar de braços até expressões faciais. Outro artista que a gente não pode esquecer é o artista de UI. São responsáveis por toda a interface do usuário nos jogos. Com isso eu quero dizer ícones, a HUD, menus e todo o restante que seria crucial para o jogador interagir. Por último, mas não menos importante, quero destacar também os Visual Effects Artists, como é mais conhecido, VFX. São essas as pessoas que criam os efeitos especiais que vemos em muitos jogos. Sabe aquela magia explosiva ou então o cair das águas em uma cachoeira? Cada partícula é feita por esses artistas. Partindo para o pilar seguinte, quem foi que nunca baixou uma música de um jogo só para ficar ouvindo enquanto trabalha ou até mesmo enquanto tá de bobeira? É mágico, não é? A criação dessa experiência auditiva é responsabilidade do time de áudio e som nos estúdios de jogos, e são muitas as funções que eles podem assumir. Bora ver? O Sound Designer é a pessoa responsável por criar e implementar todos os efeitos sonoros que dão vida a cada minuto de gameplay, desde personagens até aspectos de ambientação. A pessoa compositora cria as composições que acompanham a gameplay, sendo essenciais para editar o tom e o humor do jogo. Já o engenheiro de áudio é a pessoa que grava, edita e mixa todo o áudio do jogo, trabalhando em sinergia com todas as pessoas do time. E com isso eu quero dizer compositores, sound designers e até os voice actors ou dubladores. E já que a gente falou de dublador, eles também podem estar presentes em um time de áudio e som, sendo responsáveis por entregar performance através da voz que encaixa exatamente com o humor e o estilo de cada personagem. Agora que a gente já viu sobre código, arte e música, a gente precisa testar, não é? E é para isso que serve o time de Quality Assurance. Pessoas responsáveis por garantir a qualidade do jogo, mapeando e reportando bugs. Um dos talvez mais conhecidos é o QA Tester, que fica responsável por testar todos os sistemas de jogo em busca de bugs e conflitos, sempre reportando e documentando cada um dos erros. Já o analista de QA não apenas testa os jogos em busca de bugs, mas também analisa o design em coerência com performance e usabilidade. Na maior parte dos casos, o analista de QA busca testar ainda mais a gameplay com a experiência a ser passada ao jogador. E ainda temos o engenheiro de QA, que desenvolve testes automatizados para melhorar a eficiência dos testes feitos no jogo. Eles trabalham em softwares de automação e até podem escrever linhas de código que fortaleçam esses tipos de teste. Agora, se a gente for pensar no time responsável pela tração de equipe de desenvolvimento de jogos, mantendo as entregas em dia e planejando sempre o próximo passo, estamos pensando no time de produção. Normalmente, o time é subdividido por graus de responsabilidade, podendo conter executivos que tomam as decisões estratégicas e fazem comunicação com os principais stakeholders de fora do time de game dev, coordenadores que gerenciam o processo de produção, até assistentes e analistas, que oferecem suporte durante o planejamento de atividades, agendamento de reuniões, alinhamento e track do progresso de produção do jogo. De uma forma resumida,
A pessoa produtora garante o ritmo e organização do projeto do início ao fim, sendo responsável também por questões envolvendo orçamento e busca por recursos. Eu gosto de falar que o produtor é a primeira pessoa que entra na sala e é a pessoa que vai desligar a luz quando todo mundo vai embora. Agora, por fim, mas não menos importante, vem o time de design, ou como alguns gostam de chamar, game design. Outro time que pode ter muitas outras subsegmentações. Bora ver? O game designer é a pessoa que cria as regras e a estrutura de jogo. São responsáveis pelo desenvolvimento de mecânicas e como o jogo deverá ser jogado, baseado na experiência a ser proposta ao jogador. O level designer é responsável por criar as fases do jogo, desde o design de layout até desafios e objetivos a serem alcançados em cada level. Já o designer de sistemas foca mais no design e balanceamento dos sistemas mais complexos do jogo, como economia, progressão, combate, entre vários outros. Eles são responsáveis por criar todas as regras que regem esses sistemas. Já o Narrative Designer é responsável pela história e elementos narrativos que estarão presentes em cada hora de gameplay. Eles normalmente definem os plots da história, diálogos, integração de elementos narrativos com os momentos do jogo e interações de personagem. Eu falei que a indústria dos jogos é gigante, não falei? Mas vale reforçar que aqui estão comentadas algumas das áreas e funções. Ainda existem várias outras dentro do mercado. Aproveita para comentar aqui qual é a função que exerce ou você tem preferência no game dev. Ficaremos super felizes em saber. E agora, para terminar, não esqueça de compartilhar e curtir esse vídeo caso tenha gostado. Venha participar também das nossas redes sociais: Instagram, TikTok, Twitch, Discord e mais. Todos os links você encontra na descrição deste vídeo. Obrigado por nos acompanhar e lembre-se, cuidado com a rampa.